Bem-vinda a mais um episódio dos Mulheres Conscientes. No episódio de hoje, vamos falar algo que parece simples, mas que muitas vezes é confundido, distorcido ou até mesmo esquecido. O autocuidado genuíno. E quantas vezes o que a gente chama de autocuidado é, na verdade, só mais uma cobrança, uma lista de tarefas ou mais uma obrigação. O autocuidado não é se encaixar num ideal do que deveria ser feito. É perceber aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente te sustenta. É identificar os pequenos gestos que te conectam com você mesmo, com o seu corpo, com a sua energia. No episódio de hoje, vamos explorar práticas reais, simples e genuínas, aquelas que nutrem a sua alma, para que você continue nesse exercício de se autocuidar. Se esse assunto já ressoou com você, compartilhe com as amigas, deixe o seu like, comenta qual a sua maior dificuldade em manter esse autocuidado genuíno. Eu sou Patrícia Coiate, terapeuta, numeróloga e mãe. E aprendi que a leveza que eu buscava na maternidade era a leveza que faltava em mim. Eu sou Melissa Haddad, terapeuta, radiestesista e mãe. E descobri que a consciência nasce quando eu escolho me olhar de verdade. Mulheres Conscientes, um podcast para mulheres despertarem e confiarem em si. Você vê que interessante, né, Patrícia? Uma coisa que o autocuidado deveria ser justamente essa rotina, aquele momento em que de amor próprio, né, com você com você mesma. E muitas vezes a gente se cobra tanto que até mesmo nesse momento se torna uma lista de tarefa para a gente dar um check. Agora, se a gente olhasse com uma outra perspectiva de ter aquele momento só seu, de você tirar uma parte do seu dia para você, olhar para você, reconhecer quem você é, se elogiar, olhar para você de verdade, eu acho que seria muito mais leve e prazeroso para se encaixar numa rotina, né, de amor próprio. O que você acha? Eu estava aqui pensando, né, inclusive sobre como eu me coloco nesse lugar de autocuidado, né? E recentemente eu percebi que, embora eu goste de fazer a unha, né, ir na manicure, era algo que, na verdade, estava me exaurindo no sentido de... Eu senti que eu estava perdendo tempo nesse autocuidado, né? Sempre ir toda semana, né? Arranjar 1, 2 horas do meu dia, da minha semana, para esse momento, eu comecei a perceber que esse autocuidado estava me deixando triste, na verdade, né? Então, o que era para ser legal, prazeroso, para eu me sentir bem, estava me deixando cansada, exaurida, estava me deixando sem a sensação de sem escolha, né? Mas aí também eu entendo que é uma desconstrução muito grande, né? Porque esse fazer unha, esse autocuidado que é tão incentivado, né? Ai, nossa, uma mulher com precisa estar com a unha feita, né? Isso é sinal de cuidado, né? Que ela se cuida. Eu lembro que na faculdade meu curso era de relações públicas, então não tinha, né, praticamente homem na sala, acho que tinha 1 ou 2. E aí eu lembro que ele falou assim: ah, eu vejo se a mulher é bem cuidada quando eu vejo se o pé dela tá feito. Gente, isso ficou na minha cabeça muito tempo. Gente, olha as coisas, né, que a gente se prende. E querendo ou não, eu achava que estar ali toda semana traria para mim essa nutrição. E não estava trazendo. E aí eu comecei a espaçar, então, de 15 em 15 dias.
Mas mesmo assim, eu estando lá, eu gostando, tal, faltava, sabe como eu sentia mais que eu estava perdendo tempo do que ganhando. E aí que a gente precisa tomar a decisão de, meu, esse autocuidado já não faz sentido para mim. Né? Ele está virando uma obrigação, uma pressão social, né? Eu sempre preciso estar de minha feita. Se eu não gosto, não. Mas aí é que tá a questão, né? A gente querer sair dessa pressão social, que a gente falou muito na comparação do episódio passado, eu querer sair dessa pressão e entender, tudo bem, isso já não está mais fazendo sentido para mim. Para mim está sendo muito mais valioso eu ter essas 2 horas quinzenais para eu fazer outra coisa, para eu não fazer nada, que isso também é um autocuidado, do que eu ir lá. Então, eu acho que a gente precisa sair muito desse lugar, né, do que a sociedade, do que os outros ditam como autocuidado, para aquilo que faz sentido para a gente. E eu estou nesse momento agora de repensar isso, de entender o que faz sentido para mim. E eu também tenho uma certa dificuldade de isso não virar uma obrigação, né? Que nem a gente falou aqui na introdução. Porque é isso, eu tenho que acordar e estar bem-humorada, eu tenho que cuidar da minha pele, eu tenho que fazer uma hidratação, eu tenho que. Eu não tenho, se isso não faz sentido para mim, né? Eu acho que esse é o ponto principal para a gente encontrar esse autocuidado genuíno. O que faz sentido para mim? Eu acho interessante essa forma como você veio construindo, né, a sua verdade. Eu fiz um caminho contrário, porque eu achava que nada disso era importante. Então, né, eu tinha muito essa resistência. Então, eu achava que eu não tinha que fazer, porque eu não achava importante. Mas, com o passar do tempo, eu vim sentindo falta, né? É como se, ok, isso não é o mais importante, mas agrega valor. E se eu me sinto bem com a minha imagem, se eu me sinto bem ao olhar para mim, isso faz diferença. Inclusive na forma como eu sou tratada pelas outras pessoas. Então, assim, isso se reflete de dentro para fora e de fora para dentro também. Então, tem toda essa dinâmica. E então eu precisei desconstruir de uma forma contrária, né, que você falou, porque eu já vinha, né, de uma resistência, e eu passei a ter esse autocuidado. E quando eu fiz essa mudança de mentalidade, eu percebi que eu me sentia muito bem em manter uma rotina de cuidado com a pele, de cuidado com o cabelo, uma rotina de corte, uma rotina de beleza mesmo. E isso me fez bem. Agora, o que eu percebo é que isso veio ao encontro também numa fase em que eu já estava me sentindo bem comigo mesma. Então, isso veio agregar. É como se apenas o cuidado externo não fizesse sentido, mas aliado ao cuidado interno, isso faz toda a diferença, porque é uma forma de você mostrar por fora aquilo que você já está sentindo por dentro. Então, se você começa a estar bem com você mesmo, você começa a se sentir mais feliz, você começa a se sentir melhor, mais em paz com as suas sensações, com os seus sentimentos, isso acaba se refletindo. E eu acho que isso veio nesse sentido para mim, porque na época em que eu não achava importante, é porque, na verdade, eu também não me via como alguém importante. Eu olhava o mundo muito do lado de fora e eu esquecia de olhar para mim por dentro e eu acabava não olhando para certas coisas. E a partir do momento em que eu resolvi me olhar de verdade,
eu acho que tudo isso começou a se materializar do lado de fora também. Aí é engraçado, né? Porque a gente tem, querendo ou não, né? A gente teve vivências diferentes e eu acho que isso tem muito a ver com a questão da gente relacionar com, deixa eu ver se eu acho a palavra, com algo supérfluo, né? De esse autocuidado, o estar sempre cuidando, né? A gente relaciona muito à futilidade. Eu lembro que isso está, mais uma vez, né, enraizado tanto na sociedade. Eu lembro uma vez que um professor do ensino médio, nossa, hoje várias recordações, né? Faculdade, ensino médio. Mas, enfim, tinha um professor que falava que ou você nascia inteligente ou você nascia bonito. Os dois não dava. E ele falava isso muito em relação a entrar, né, nas faculdades estaduais, federais, enfim. E ali, né, você é adolescente, você já entende que o importante é ser inteligente, que se você é inteligente, você não pode ser bonita, bem cuidada, né? E assim a gente vai construindo essa imagem, né? E aí depende de como a gente quer ser vista, né? Por exemplo, nessa crença que o professor disse, ou eu quero ser vista como bonita e burra, ou inteligente e feia, que não tinha um meio termo. Foi isso que ele falou, né? Então, a gente começa a querer se encaixar. Tá, mas eu quero ir no inteligente, o que é mais importante para mim? Ser inteligente ou ser bonita? Né? Porque as falas do professor têm muito esse peso, né, na gente quando criança, quando adolescente, quando está escolhendo, né, uma profissão. Então, o professor tem esse papel importante. E aí, quando ele traz essa questão, claro que falando de mulher, né, machista, porque ele não falou isso de homem, ele falou isso de mulher. A gente começa a se questionar ali, né? Mas, ué, eu não posso ser bonita, inteligente e entrar numa faculdade estadual? E isso gera um certo desconforto, né? Porque a gente quer pertencer na adolescência, a gente quer ter o nosso grupo. E aí a gente, querendo ou não, escolhe o grupo que você quer ser. Você quer ser do grupo dos nerds, do grupo, né, dos que apronta, do fundão, do meio, da frente, dos inteligentes, dos legais, dos nerds chato. Então, você fica ali tentando achar o seu grupo. E eu acho que isso, conforme a gente vai, né, ficando adulto, a gente vai desconstruindo. Mas ainda assim, né, se a gente for olhar, claro que eu estou saindo um pouco do assunto, mas se a gente for olhar quando a gente vê uma mulher bonita numa posição alta, numa empresa, num cargo, né, as pessoas olham aquilo, como que ela chegou assim, bonita desse jeito? Já tem um pré-julgamento. E eu acho que muito da gente não ter esse autocuidado é a gente não querer ser julgada dessa forma, né? De fútil, de não inteligente, de não de não ter valor, né? De você ter chegado ali por outros meios, não pela sua capacidade, pela sua inteligência. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia que a gente tem de autocuidado, de autocuidado ser fútil, de autocuidado ser o mesmo para todo mundo. Porque não é, né? A Mel aqui trouxe a questão dela de fazer a unha, o que isso trouxe de bom para ela. E eu estou trazendo o que eu tive que desconstruir quando eu vi que não fazia mais sentido para mim. Então, esse autocuidado genuíno que a gente fala,
ele precisa fazer sentido para a gente, senão a gente não consegue ter constância, a gente não consegue sustentar isso. Porque não é importante. E aquilo que não é importante, a gente não mantém na nossa vida. A gente não quer. Né? Então, eu lembro que, assim, eu sempre tive um cuidado muito grande com a minha pele. Porque desde a adolescência eu tinha espinha. Então, desde lá da adolescência, claro que o intuito era não ter espinha, eu fui cuidando dessa pele. Então, hoje, para mim, passar um creme à noite é super tranquilo, porque eu já faço isso desde os 13, 14 anos. Né? Então, é algo que eu falo, eu gosto de fazer, mas é importante para eu manter a minha pele bonita. Tem um propósito, né? Não é só, eu vou fazer isso por fazer. Não, é porque eu quero manter a minha pele hidratada, bonita, né? Sem mancha. Isso para mim é importante. Mas para outras pessoas pode não ser. Então a gente tem que respeitar esse lugar do outro também, né? É nesse ponto que esse hábito entra como importante, né? Você não faz para mostrar para o outro que você faz porque é importante para você. Então, isso é que dá o sentido. E muitas vezes a gente acaba fazendo para mostrar para o outro que a gente está se cuidando, que a gente está fazendo. E isso acaba se tornando uma prisão. Né? Então, você estava falando de uma mulher que chegou num alto posto, sendo bonita e inteligente, quantos padrões ela teve que quebrar para chegar nessa posição, e quanto de resistência ela teve que enfrentar, porque ainda estamos numa sociedade machista que acha que ou você é bonita ou você é inteligente. Né? Falando sobre isso, eu queria me identificar como alguém inteligente, e é quase, para mim, né, se tornou algo muito concreto, de que eu tinha que fazer uma escolha, que não era algo que eu podia ter um e outro, eu tinha que ter um ou outro, né? Ou ser bonita ou ser inteligente, e eu escolhia ser inteligente. Mas, vendo por outro lado, eu também não me achava tudo isso de inteligente, então eu acabava não tendo nenhum e nem outro, né? Não que eu não seja, mas, enfim, né, nessa situação, eu teria que ser muito inteligente, né? Para ser reconhecida, para valer a pena abrir mão da beleza, do autocuidado, né? Teria que compensar muito uma coisa para abrir mão da outra. E, na verdade, a gente não precisa abrir mão de nada, a gente pode ter o que a gente quiser, né? Mas isso só vem depois de uma desconstrução para reconstruir, né? Novamente os nossos conceitos. E a gente só faz isso depois de uma certa maturidade emocional. Mas enquanto a gente está ali na adolescência e nos primeiros anos ali dos 20 anos, que a gente quer chamar atenção, a gente quer ser visto, a gente quer, né? A gente quer pertencer, a gente quer ser amado, a gente quer ser desejada e, né, inúmeras coisas, a pressão é muito grande e a gente fica meio perdida, sem saber muito bem o que fazer, né? Em que caminho eu vou seguir, né? Porque não é tão fácil isso, né? E até uns anos atrás, muitos programas de televisão, filmes, focavam muito nessa divisão, ou você é uma coisa ou você é outra, né? Como se para a mulher não fosse possível, né, ter tudo, ter a beleza e a inteligência. Então, se você escolhia ser bonita, então você era fútil, você era vazia, você era superficial, né, diante da vida, como se não pudesse agregar uma coisa e outra, né? Então, assim, a gente olha esses exemplos e fala, eu não quero ser assim, mas você pode ser profunda, estudiosa, inteligente, e cuidar de você mesma, né? Desenvolver o seu potencial de beleza, porque todo mundo tem algum potencial, né? Mesmo que não tenha aquela beleza estonteante, todo mundo tem um potencial de beleza, todo mundo pode ser bonito da sua própria forma, né? Encontrar o seu ponto ideal e
da forma de mostrar o seu melhor ponto, né, para as pessoas e para você mesma. Então, eu acho que é esse o ponto principal, né, da gente encontrar a nossa melhor versão e manifestar isso em todas as áreas da nossa vida, nos desenvolvendo emocionalmente, mentalmente e fisicamente também, porque, afinal de contas, o nosso corpo físico é o que sustenta a nossa vida, né? Então, a gente tem que cuidar bem dele para que a gente possa viver da melhor forma. Eu acho que a gente precisa encontrar autocuidados que nutram a nossa alma, né? Não é só um checklist, né? Nem acordar, lavar o rosto, escovar o dente, passar um creme, hidratar a pele. A gente precisa achar algo que realmente faça sentido para a gente. E não tem como a gente aqui falar o que faz sentido para você. Isso também é um processo de autoconhecimento, você entender aquilo que nutre você, que faz sentido para você, que te preenche, que faz você se sentir viva, importante, amada, né? É sobre a gente ficar regando a nossa plantinha do amor próprio. Então, e pode ser coisas variadas, né? Eu vejo que, assim, para mim, funciona muito. Depois do banho, eu adoro ficar deitada, sem fazer nada depois do banho. É difícil ter esses momentos com as crianças. É difícil, né? Porque às vezes eu vou tomar banho antes de dormir, aí tem que colocar as meninas para dormirem, aí depois eu já estou cansada, não consigo ficar esse tempo sem fazer nada, sem dormir, porque aí no meio do caminho já dorme. Mas eu percebo que pela manhã, né, quando eu acordo antes das meninas, que é a maioria dos dias, eu consigo fazer esse momento de meditação, de agradecer. Isso é algo que me nutre. Outra coisa que nutre, eu escrever meus pensamentos, aquelas intuições que vêm, aquilo que eu estou sentindo. Porque é importante a gente tirar só do mental, né? O que a gente chama de escrita criativa, né? Terapêutica. É isso, a gente escrevendo o que a gente sente, as coisas que a gente conectou e não conectou. Pode ter, sim, a ver com algo mais. Deixa eu ver a palavra. Algo mais específico, né? Como passar um creme no rosto, se isso para você é um momento de se autoacariciar. Faz sentido para as pessoas. Para mim, eu vejo que não faz muito, porque eu não gosto de passar creme, mas assim, uma especificidade minha. Mas faz sentido para muita gente. O adorar passar creme, adorar ficar perfumada, isso é preencher. E quando a gente encontra algo que faz muito sentido para a gente consegue manter isso, porque é com prazer que a gente faz. Não é por obrigação. Muda a energia, né? É uma escolha. Você está escolhendo fazer isso por você. É diferente de eu tenho que passar o creme à noite para eu ficar com uma pele bonita, do que eu escolho passar um creme. Porque nesse momento que eu passo o creme, eu me cuido, eu me olho, eu me acaricio, eu vejo o quanto, né, eu tô bem, o quanto ali nesse momento eu posso me elogiar. São esses momentos que a gente está falando de criar. E para a gente manter a constância, que, né, quando a gente começa um novo hábito, que é muito difícil, a gente coloca ele junto com outro hábito. Porque assim você lembra de fazer. Não dá para do nada você colocar um novo hábito no meio da tarde, sem nada junto. Né? Então, coloca um hábito junto com outro hábito. Então, é mais propício pela manhã, que você já tem um hábito de levantar, lavar o rosto, escovar o dente, dá para você colocar ali, dependendo do que é. Antes de dormir, que você também já tem alguns hábitos
que você faz. Então, procure sempre colocar um novo hábito junto com outro hábito, porque assim a gente vai repetindo, né? Aqui entra um pouco essa questão de checklist, porque a gente vai lembrando de fazer. E não tem importância a gente colocar ele nesse primeiro momento como um checklist e depois ele virar um prazer. Mas a gente precisa começar. Eu acho que esse é o grande problema. A gente nunca começa porque, eu não sei o que fazer, eu não consigo fazer, eu não termino de fazer as coisas que eu começo. Então, é importante a gente conseguir manter isso no nosso dia a dia, com leveza, com alegria e com amor, né? Eu acho que esse autocuidado precisa ter amor. Você estava falando dessa questão da desmotivação, né? De não conseguir fazer, de algum dia não estar motivada. Eu me lembrei do livro Micro Hábitos. O autor ele estava falando que ele queria começar a usar fio dental e ele tinha essa maior dificuldade. Então ele pensou assim: qual é o mínimo que eu posso fazer? Eu vou passar em um dente. Então ele passava em um dente. E a partir do momento que ele começou a passar todos os dias o fio dental em um dente, ele percebeu que não era tão difícil. Então, é essa questão do micro hábito, né? De você ver, de você começar do mínimo possível. Então, você começando, você dá aquele primeiro passo, e aí você já quebra a resistência. E você percebe que não é tão difícil. E aí você começa, puxa, não é tão difícil, eu passei em um, eu vou passar no outro, eu vou passar no outro, e aí quando você vê, você acabou, você passou em todos os dentes e você pode celebrar, você comemora isso. Então, acaba se tornando um prazer, porque você não apenas começou, como você conseguiu completar uma tarefa que antes era muito difícil. Então, você começa pequeno e ainda comemora no final. E isso faz com que o hábito se torne... Celebrar, né, as pequenas conquistas, né? Exatamente. Você sabe o que você me fez lembrar? Que meu marido, ele fala que muitas coisas a gente não gosta de fazer, né? Por exemplo, o creme no começo, né? Que eu passava o creme sempre, não era algo que eu gostava, mas era algo que eu queria fazer e depois eu aprendi a gostar. Então, meu marido sempre fala que ele sempre relaciona uma coisa que ele não gosta muito com uma coisa que ele gosta. Então, por exemplo, eu não gosto de passar creme no rosto ou no corpo. Tá, posso não gostar, mas, sei lá, se eu tô com uma alergia, eu preciso passar o creme. Então, o que eu faço? Eu coloco uma música que eu goste, vou cantando, vou passando, ou eu passo, depois eu faço algo que eu gosto, porque aí a gente tira esse peso, né? E coloca prazer no lugar. A gente vai substituindo. É achar formas de tornar leve aquilo que no começo não é. Então, é muito isso, né? Do começar pequeno. E depois, às vezes você gosta, às vezes você vê, isso não faz mais sentido para mim. Ou isso, era tão ruim, mas hoje eu gosto, eu sinto prazer, né? Mas a gente precisa tentar. Eu acho que esse é a grande questão, a gente não tentar. A gente fazer só aquilo que os outros propõem. Né? Para mim, por exemplo, algo que me nutre bastante é ouvir músicas que fazem sentido para mim. Mas antes eu não gostava de ouvir música. Então, assim, você não gosta de ouvir música, Patrícia? Não, me traz sensações ruins. Aí eu comecei a entender que as músicas que eu estava ouvindo que estavam me trazendo sensações ruins. Então, se elas traziam sensações ruins, eu podia encontrar músicas que me trouxessem sensações boas. Então, aí eu comecei a ouvir algumas músicas, e aí, né,
os aplicativos vão trazendo para você músicas parecidas. E nisso, eu já consegui fazer uma playlist de músicas que fazem muito sentido para mim, que me preenche, que traz essa nutrição para minha alma. Então, toda semana, quase todo dia, 3 vezes na semana, eu escuto essa playlist. E essa playlist, ela faz muito sentido para mim, ela traz respostas às vezes. Então, é importante a gente ir tentando. Antes eu não gostava, né? Meu marido é muito da música. E para mim ele falou, você não gosta de ouvir música? Ah, para mim não faz. Até que eu comecei eu senti a necessidade no começo de eu preciso de alguma coisa. E aí eu fui buscando. Aí eu pedi playlist de outras pessoas que eu ouvi e fez sentido para mim. E aí depois disso eu comecei a montar minha, aquilo que fazia sentido para mim. Então é um processo de autodescoberta mesmo. A gente precisa ir deixando o sentir guiar do que a pressão de ter algo, né? E eu vejo que as minhas meninas também são muito da música. Então, assim, tem as músicas do papai e tem as músicas da mamãe. Então, às vezes, elas colocam a minha música. Então, aí, às vezes a gente vai fazer alguma pintura, alguma coisa, eu falo, vamos pôr música? Então, elas já sabem, vamos pôr música e colocam lá a playlist. E aí a gente fica desenhando, conversando, ouvindo a playlist, né? Então, é importante que eu também estou ensinando elas sobre essa necessidade de nutrir, de preencher, de colocar esses sentimentos no papel. Falei para minha mais nova, assim, falei, filha, por que você não escreve esses sentimentos que você está tendo? Tipo, um diário das suas emoções. E ela, mãe, faz sentido, né? Acho que eu vou fazer. Eu falei, isso faz. Eu faço. Eu peguei meu caderno e mostrei para ela, olha aqui, eu tenho o meu. Que eu escrevo, algumas coisas que eu vou conectando, que eu vou sentindo. Ela, que legal. Então, a gente vai se encontrando e vai direcionando também os filhos, para que eles encontrem também esse momento de autocuidado. Né? Eu acho que é importante a gente dar esse exemplo, fazer pela gente, claro, mas mostrar também um caminho para os filhos, né? Desse processo de se autonutrir, que é tão importante, mas pouco falado, né? A gente começou a falar do autocuidado físico, mas o autocuidado emocional, ele é muito importante, né? Esse se sentir bem, na verdade. Então, assim, se conectar com coisas que valem a pena e que fazem a gente se sentir bem. Como, por exemplo, uma música. Mas que tipo de música? Porque não é qualquer música que faz a gente se sentir bem. Algumas músicas realmente têm o poder de deprimir a gente. Então, a gente tem que começar a selecionar melhor aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente assiste, né? Aquilo com que a gente se conecta. Por quê? Porque isso interfere diretamente nas nossas emoções, no nosso bem-estar. E acaba interferindo até mesmo na nossa programação mental, né? Então, se a gente começa a se sentir mais conectado com sentimentos de tristeza, de angústia, isso acaba trazendo para a nossa vida essas sensações e essas situações também. Então, quando a gente escolhe músicas que fazem a gente se sentir bem, que fazem a gente se sentir alegre, preenchido, em paz, feliz de diversas formas, isso acaba trazendo para a nossa vida também, em outras situações, essas sensações, a gente acaba replicando em outras áreas da vida. Então, por isso que é muito importante a gente se conectar com altas vibrações. E a música, ela tem esse poder, né, de mexer com o nosso emocional, mexer com a nossa programação mental. Então, quando a gente começa a se conectar com músicas de alto nível que faz a gente se sentir bem, né? Eu não vou especificar gênero, mas
gênero musical, mas nesse sentido de se conectar com algo que faz você se sentir bem, porque isso realmente interfere na nossa vida cotidiana, né? Vai interferir nas nossas relações, nas nossas atitudes, porque aquele estado mental vai se replicar também em outras situações. E é isso, né? Agora você falando das músicas, eu lembrei daquele filme da Netflix, Guerreiras do K-pop, que minhas filhas adoraram, né? Mas fala muito sobre isso, né? Sobre a qualidade das coisas que a gente escuta de uma forma geral. E não só o que a gente escuta, mas o que a gente pensa a respeito da gente. Quando a gente pensa, né? Quando a gente se julga, quando a gente se critica, a gente está vibrando, está mandando esse recado, né, para o universo, que a gente é isso. E aí a gente passa a acreditar que a gente é aquilo que a gente pensa. E muitas vezes a gente não é, só a nossa régua está muito alta, né? A gente está esperando muito da gente. Pode ser que nesse momento você não consiga chegar nessa régua, né? Então, o autocuidado também é uma questão de se acolher naquilo que ainda está doído, né? Olhar para a gente, para as nossas situações, para as nossas dores e falar: meu, isso ainda me dói. E tá tudo bem isso ainda me doer, né? Eu vou olhar para essa dor, o porquê ainda me dói. Muitas vezes a gente volta, porque minha mãe não fez isso, meu pai não fez aquilo, minha professora me, né, que nem eu falei aqui da crença do professor, mas você está fazendo a mesma coisa que eles fizeram com você. Quando você fica replicando essas emoções, esse julgamento. E se você passar a pensar diferente? Então, minha mãe não cuidou de mim em um acidente. Mas você está cuidando de você? O que você está fazendo para cuidar de você? Sua mãe não te cuidou lá atrás. Já passou, já foi. Não vai poder voltar no tempo para ela te cuidar. Só que você está se cuidando, né? Porque muitas vezes a gente fala, ninguém fez por mim. Mas, e agora que você é adulto? Você tem feito por você? O que você tem feito para você se cuidar? Qual é o cuidado que você queria que sua mãe tivesse feito ali? Ela ser mais atenta. Aí você está atenta? Né? A gente costuma jogar para os outros. Só que hoje, como adultos, né, mais uma vez, a gente tem a autorresponsabilidade pelas nossas ações. Então, quando eu era pequena, eu era gordinha. E a gente fala, minha mãe não sabia, minha mãe engordou a gente, né, meu irmão, a gente fala. Tá, e hoje? Eu também continuo comendo descontrolado que nem era, comendo as besteiras que eu comia que nem eu era criança. Porque hoje já não é mais culpa dela se eu engordar, é culpa minha. Então não adianta falar, minha mãe lá atrás me ensinou a comer errado. Mas e agora como adulto? Você é capaz de parar de comer errado e comer certo, e cuidar de você. Então, é muito o sair desse lugar, né, de ninguém faz por mim, ninguém me olha, e passar a fazer o que você espera que os outros façam por você. Né? Então, passar a se olhar, passar a se cuidar, isso é amor próprio. E a gente precisa ir regando, né? Não ficar, mas eu não aprendi. E agora você pode aprender. Né? É a gente pôr em ação aquilo que a gente esperou por muito tempo que alguém fizesse para a gente. Ninguém vai fazer pela gente. Só a gente pode fazer pela gente. Né? Eu não posso esperar minha mãe hoje vir me ensinar a comer certo. Não é mais responsabilidade dela eu comer certo. Quando eu era criança, sim. Hoje adulta, não é.
Então não adianta ficar, minha mãe fez o que ela pôde, com o que ela tinha, com o que ela achou que era certo, e depois ela viu que não deu certo, e daí depois ela né, levou a gente no médico, a gente fez dieta. Então, assim, já foi. Né? Agora, se eu ficar presa, minha mãe não cuidou de mim. E hoje, eu tô cuidando? Hoje, eu tenho uma alimentação adequada, eu faço atividade física? Hoje eu faço. Então, tá bom. É isso que importa. Não é o que os outros deixaram de fazer pela gente. É o que a gente tem feito hoje. É sair um pouco do vitimismo, né? E acho que esse autocuidado, ele traz esse empoderamento de quem a gente é, esse autoconhecimento, esse a gente se permitir sentir, né? Que nem quando eu comecei a escutar música, eu não sabia direito o que eu queria ouvir. Mas eu falei, vou tentar ouvir tal coisa. Meu, legal, gostei, vou continuar aqui. Agora quero, sei lá, ouvir tal coisa. Isso não fez sentido. Mas a gente precisa experimentar, né? Muitas vezes não vai cair no colo. A maioria das vezes, né? Então, acho que a gente entender o que faz a gente se sentir cuidada de verdade. E o que a gente pode fazer pela gente para se sentir cuidada de verdade. Bom, isso é uma construção, né? A gente vai descobrindo no dia a dia conforme a gente vai vivenciando as diversas situações. Agora, um dos pilares da vida adulta é a autorresponsabilidade, né? Então, se em algum momento não foi feito, o que é importante para mim? Era importante aquilo que não foi feito? Então, eu preciso assumir essa responsabilidade e trazer isso para a minha vida. E buscar as formas, né? De que formas eu posso fazer isso, né? Seja com um exercício físico, com uma rotina de limpeza de pele, com uma rotina de cuidados do cabelo, ou qualquer, né? Uma rotina de atendimentos, né? De terapia, né? O que for necessário, porque isso também faz parte do autocuidado, né? Dessa saúde. Terapia é autocuidado, muito, né? Né? Totalmente, do autocuidado emocional, né? De desfazer aqueles nós que impedem que a gente avance na vida, porque muitas vezes essa inércia em relação a gente mesmos vem dessas feridas, né? De você ainda se sentir naquela posição de vítima, ainda se sentir criança, né, diante da vida e achar que tem que ser cuidado por outra pessoa. Então, um autocuidado emocional seria realmente a terapia para mostrar esses caminhos, né? Mostrar formas poderosas que trazem você que te ajudam a sair dessa inércia e trazem esse movimento, né, para a vida. Agora, a gente precisa dar esse primeiro passo, né? A gente precisa perceber aquilo que está faltando na nossa vida e que é importante e tomar essa atitude, né? Seja a terapia, o exercício físico, a rotina do skincare ou qualquer outra, né? Mas sentir a sua necessidade e tomar isso como a sua responsabilidade, né? E dar esse primeiro passo. Exatamente. Então, o que hoje você pode incluir no seu dia a dia para que nutra você, para que nutra sua alma, para que faça sentido para você? Então, com essa pergunta, eu sugiro que vocês fechem o olho, se pergunte, o que hoje faz sentido eu fazer por mim? Né? Não espera uma resposta, né, pronta, não fica ansioso por essa resposta. Faz a pergunta e simplesmente solta, né, que é uma dificuldade a gente soltar, a gente quer a resposta na hora. Vai vir alguém falando de alguma coisa, vai vir um sonho, vai vir, às vezes, uma resposta, uma ideia, do nada você tá lá trabalhando e vem uma ideia, nossa, já pensou em fazer tal coisa? E assim a gente vai entendendo o que nutre a gente e vai se fortalecendo.
e vai se tornando pessoas mais felizes. Eu acho que essa rotina, né, esse autocuidado, ele traz essa possibilidade de ser pílulas de nutrição e alegria diárias para a gente. Então, é muito importante a gente ter esses momentos, a gente se dedicar a isso, e a gente ter a vontade de manter isso, né? Não só por uma obrigação, mas aquilo te preenche tanto que você quer manter aquilo, que faz sentido para você manter aquilo. Não é mais uma cobrança, eu preciso achar algo que faça sentido para mim. Não, eu já achei. E pode ser algo simples, né? Não precisa ser nada elaborado. Aqui eu trouxe algumas coisas que fazem sentido para mim, mas pode não fazer, né? Mas são sugestões para quem não sabe ainda testar e ver se faz sentido, né? Porque somos pessoas diferentes. Então tem que testar. É uma escolha testar. É um convite a testar. E aí vem aquilo que a gente estava falando no início, né? Você se sentindo bem, você acaba transmitindo isso através da sua aparência. Não que isso seja o mais importante, mas é um conjunto que mostra o quanto você está bem. E uma coisa puxa a outra, você se sente bem, você sente vontade de se cuidar mais, e você fica cada vez melhor, e você fica entusiasmada e quer se cuidar cada vez mais. De uma forma saudável, isso se torna um ciclo positivo e te leva para um outro lugar, né? Para um outro patamar, e você começa a se sentir feliz por estar bem. Né? Então, esse autocuidado se transforma, na verdade, ele não é uma terapia, mas ele se torna terapêutico, né? Porque ele mostra o quanto você está bem e você se sente bem por estar bem, né? Então, acaba completando aquilo que a gente estava falando no início, né? Exatamente. Então, antes de terminar o episódio, quero te lembrar algo muito especial. Autocuidado não é perfeição, é presença. É perceber seus limites, suas necessidades, seu ritmo. É oferecer pequenos gestos de carinho, mesmo nos dias difíceis. Porque cuidar de si não é um luxo, não é egoísmo, e também não precisa ser uma obrigação. É um autossustento. E a gente espera que você encontre um gesto simples que te nutra hoje. E que a constância venha não pela cobrança, mas pelo prazer de se sentir bem. Então, nós somos gratas por você estar aqui com a gente. A gente já convida você a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo e dar o seu like. E a gente se vê no próximo Mulheres Conscientes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.